Meu Deus, gente, nós precisamos do ar-condicionado. Aleluia. Deus está levantando pessoas nesse tempo e nós vamos colocar o ar-condicionado aqui. Amém? Eu sou a primeira pessoa que Deus está levantando. Eu creio na prosperidade da empresa do Jonatas, das nossas empresas, para colocar esse ar-condicionado. Porque ele já está me ameaçando. Ele já está dizendo, se a gente não conseguir levantar o recurso do ar-condicionado, o seu carro vai virar o ar-condicionado. Então assim, o dele já virou o teto, né? Ele já vendeu o dele e colocou no teto. Agora ele quer vender o meu para pôr o ar. Então, igreja, ore para que o Senhor te prospere. Tenha misericórdia para eu não ficar sem carro. Ore para que o Senhor te prospere, para a gente encher esse lugar de ar-condicionado. Amém? Vai ficar confortável para mim, para você. Nós estamos fazendo alguns orçamentos e eu creio que nós vamos conseguir. Amém? Porque não há nada caro para Deus. Não há nada impossível para Deus. Amém? O ar-condicionado é fichinha para Deus. Eu tenho certeza que Deus deve olhar para nós e deve pensar assim, nossa, está todo mundo suado, né? E acho que Deus deve falar assim, que só o que eles precisam é de um pouquinho de fé. Porque a Bíblia diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para o monte, vai para lá, e ele vai, ele troca de lugar. Então se nós tivermos mais um pouquinho de fé, Deus vai prosperar a sua vida financeira a um nível que você vai dizer, pastor, o ar-condicionado, eu que vou pôr aqui. Aleluia. Para você pôr um ar-condicionado aqui, é porque Deus vai te prosperar, porque está baseado em uns 100 mil reais. Para encher esse lugar de ar-condicionado. Mais ou menos que a gente soube por cima, mas vamos fazer o orçamento detalhado. Mas Deus vai te prosperar esse nível, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O pastor Jonatas não está aqui hoje, ele está ministrando lá na IAPSED. A IAPSED está naquela grande maratona dos 12 cultos para 12 meses do ano. Nós aqui fizemos 12 cultos direto, né, do dia 1º ao dia 12. A IAPSED e algumas outras IAPs fizeram diferentes, eles estão fazendo ao decorrer dos cultos. Então eles ainda estão aí nessa grande obra. Eu estarei lá, mas é na terça-feira. Hoje o pastor Jonatas está lá. Ele não vai nem chegar aqui para o final, porque ele já vai ficar para lá. Hoje nós temos reunião. Então ele já vai ficar por lá pela sede, amém? Mas eu deixo a paz dele com vocês, nós somos uma só carne, eu estou aqui, amém? Jeremias 29, capítulo 11, eu vou ler aqui na minha tradução, acho que está um pouquinho diferente. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Essa palavra de Jeremias, Deus está dizendo para ele, Deus está dizendo que os planos que Deus tem para nós são planos de paz, são planos para dar a nós uma esperança, planos para nos entregar um futuro. Muitas pessoas já não se vê mais com o futuro, já perderam a esperança de um futuro. Mas a Bíblia está dizendo, Jeremias está dizendo que Deus disse que nos entregaria uma vida de um futuro. Ou seja, quem não tem futuro, quem não tem mais expectativa, quem não tem mais esperança, em Deus você pode encontrar isso, porque Ele está dizendo, os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-lo prosperar, não é plano de causar dano, é plano de fazer prosperar. Escute isso, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, de dar a vocês esperança e um futuro. Quando fala de prosperar, não está falando só da nossa vida financeira, amém? Nós somos ministrados aqui, entendemos que prosperidade não é só riquezas, não se trata de valores, prosperidade vai além disso, amém? E são esses os planos que Deus tem para nós, amém? Deus pode e quer nos proporcionar uma vida abundante aqui na terra. Ele está dizendo, eu tenho planos para vocês de prosperar vocês, eu não tenho planos de causar dor a vocês. Então quando nós vivemos nos caminhos do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós deixamos Deus fazer a história, a Bíblia diz que Deus Ele já escreveu a nossa história, os nossos dias no seu livro, já foi escrito. Só que a decisão de querer viver essa história ou não é minha e sua. Porque você pode dizer, pastora, Deus escreveu a nossa história, então eu vejo tanto mendigo, morador de rua, craqueiro, viciado, prostituta. Essa foi a história que Deus escreveu para eles? Não, essa não foi a história. Eles escolheram viver outra história, escolheram viver a própria história. Porque quando nós vivemos a história de Deus,
que Deus escreveu para nós, Ele está dizendo: os planos que eu tenho para vocês são de fazê-lo prosperar, não é de causar nenhum dano, mas é de dar a vocês uma esperança e um futuro. Deus pode nos proporcionar. Essa palavra Deus me entregou lá na IAP Bahia, nós estávamos lá em Maniçoba, e Deus falou comigo, o pastor Jonas falou: você vai ministrar no domingo, e ele ministrou no sábado, e eu falei: tá bom. E quando eu vi aquelas pessoas se achegando, e a gente passa o dia com eles, então você vai sentindo a pessoa, você vai sentindo o ambiente. Algumas pessoas que estão aqui estiveram lá já, sabem do que eu estou falando. Há uma simplicidade no coração deles que nós que moramos aqui em São Paulo, quando você chega numa cidade como aquela, você olha e a situação é precária. Você olha e você fala: meu Deus, lá, os dias que a gente ficou lá, deu 6, 7 horas da noite mais ou menos, acho que até antes disso, acabou a água. Acabou a água. E eu falei: peraí, tem na caixa, né? E a Jadina disse: não tem. Tanto que, eu não sei se o Emerson e a Carol estão aqui, acho que eles não estão, né? Não vi eles. Mas o Emerson ficou sem tomar banho. Ele negou, ele falou: não, porque a Carol e a Jadina foi lá na vizinha, que tinha água na caixa, e o Emerson falou: não vou tomar banho então, não tem água, não vou tomar. Ele vestiu a camisa de Maniçoba. E você vai sentindo as pessoas, você vai vendo, você fala: poxa, é uma situação mais precária, né? Só que perto da que nós vivemos aqui em São Paulo, é uma situação bem difícil. Só que quando você conversa com eles, você não vê eles passando essa necessidade para você. Você não vê eles reclamando do que eles vivem. Você vê eles dizendo assim: para São Paulo, eu não vou. Deus me livre de morar naquele lugar. Você vê eles se negando a vir para São Paulo. Eles amam a vida que eles têm lá, por mais simples que a vida lá seja. E eles são felizes. Você conversa com ele, você vê um povo feliz lá, um povo alegre, um povo que gosta de festejar, gosta de conversar, um povo que não dispensa uma tardezinha sentada debaixo de um coqueiro, tomando uma água de coco. Uma vida saudável. Vô da Jadina, um senhorzinho de idade, nem sei quantos anos ele tem, mas ele já é bem de idade, pegada, cheio de saúde. Você vê o velhinho lá, você nem fala que ele tem a idade que tem. Então, eu pensando comigo: meu Deus, o que nós vamos falar para esse povo? Você não pode dizer que Deus pode tirar eles dali, dar uma casa melhor, um carro melhor, porque eles não ligam para isso. Você não pode dizer que eles vão ter dias de descanso, ou vamos dizer de paz, porque eles já vivem isso. Lá da 10 horas da noite está todo mundo dormindo, acordam 6 horas da manhã, uma vida super saudável. E eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar para essas pessoas? O Jonas falou sobre fé, era uma boa coisa para me falar. E aí ele falou, ministrou sobre fé. Eu falei: e agora, o que eu vou falar? E Deus me trouxe essa palavra: porque buscamos a Deus. E Deus falou comigo, e eu falei para o Jonas: eu vou depois ministrar essa palavra lá na Vila Matilde também. Deus falou comigo: porque nós buscamos a Deus. Há alguns motivos que nós buscamos a Deus, que nos conduz a estar numa igreja, num lugar como esse, a orar em casa, e buscar a Deus. Porque nós aprendemos, porque nossos pais nos ensinaram, porque virou uma rotina, porque disseram que nós deveríamos fazer dessa forma, porque nós precisamos de prosperidade, estamos passando por dias difíceis. Há vários motivos que nos conduz a buscar a Deus, mas qual o motivo real que nós devemos buscar a Deus? Por que nós devemos buscar a Deus? Jeremias está dizendo que Deus tem planos para nós, amém? Em Lucas capítulo 11, no versículo 19, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha o que a palavra está dizendo em Lucas 19, que é só nós pedimos. Há dois tipos de vidas que eu quero falar nessa noite. É sobre a vida aqui na terra e sobre uma vida eterna. O motivo real que nós buscamos a Deus, por que nós buscamos a Deus? E Lucas está dizendo que uma vida aqui na terra nós podemos pedir e Deus vai nos entregar. Nós podemos procurar e nós vamos encontrar. Nós podemos bater e as portas vão se abrir para nós. Então nós buscamos a Deus aqui na terra. E quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, começamos a buscar a Deus, Deus pode nos proporcionar uma vida boa aqui. Uma vida aqui na terra, Deus pode entregar
a casa que você precisa, o carro que você precisa. Deus pode colocar a tua família no altar. Deus pode prosperar a tua vida financeira. Deus pode elevar o teu ministério, te lançar nas nações, seja lá qual seja o seu ministério. Deus pode te ensinar a viver no propósito que Ele tem para você. E eu tenho uma coisa para te dizer: você só é feliz, nós só somos felizes quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, quando estamos vivendo dentro da linha, da história que Deus escreveu para nós. Você pode dizer: pastor, eu não vivo a história que Deus escreveu para mim e eu vivo feliz. Não, uma hora você não vai viver feliz, uma hora você vai sentir um vazio dentro de você que só Deus pode preencher, porque nós somos criação dele, nós somos filhos. E todo filho quer o pai por perto, todo filho anseia pelo pai, por abraçar o pai, por um conselho do pai, por um abraço do pai. Então nós podemos rodar em qualquer outro lugar, mas nós sempre vamos parar aqui, na presença. Aqui eu digo não na IAP, eu digo aqui na presença de Deus, buscando a Deus. Então uma vida aqui na terra, Deus pode nos proporcionar coisas muito boas. Deus pode nos entregar um futuro, uma esperança, planos de fazer nós prosperarmos, é o que Ele está dizendo que tem para nós. Então Deus pode prosperar a nossa vida em todas as áreas. E Lucas está dizendo: vocês só têm que pedir, vocês só têm que pedir e vocês vão receber, vocês só têm que procurar e vão encontrar, vocês só têm que bater e as portas vão se abrir. Lucas está dizendo para nós, o livro de Lucas está dizendo que nós devemos fazer algo aqui na terra. E quando nós fazemos algo para Deus, quando nós pedimos algo para Deus, quando nós nos entregamos para Deus, automaticamente os céus respondem. E é por isso que o livro de Lucas está dizendo: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós precisamos, pastora, mas o que eu preciso para ter uma vida aqui na terra em Deus, como eu faço para viver a história de Deus? Tudo que nós precisamos, queridos, é ter fé, é acreditar na palavra de Deus, acreditar que a palavra de Deus, ela é real, acreditar que o que Deus tem para nós realmente são planos de nos fazer prosperar. Por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que as coisas pareçam que não estão conforme o programado, conforme o planejado, Deus ainda está dizendo: eu tenho planos de fazer vocês prosperar, eu tenho planos de paz para vocês, eu tenho planos de entregar a vocês um futuro, uma esperança. O que Deus está dizendo: eu tenho planos de dar a vocês uma família estruturada, uma família linda que serve a Deus, que vive o propósito de Deus. Nós sabemos, queridos, que nós nascemos por causa de um propósito. E se nós não estivermos vivendo o propósito de Deus, não há como nós vivemos felizes, não há como nós vivemos preenchidos. Vai sempre existir um vazio, vai sempre existir algo que vai gritar dentro de nós. Nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente. Mas Deus nos promete uma vida abundante aqui na terra, uma vida de prosperidade. Olha a vantagem de servir a Deus aqui na terra, além de amar Ele, além de servir a Ele por todas as coisas que Ele já fez, e não só por isso, mas por quem Ele é. O fato de amar a Deus só por Ele ser o nosso Pai e se entregar para Ele, aí nós podemos pedir e Deus vai nos entregar. Às vezes eu falo alguma coisa em casa, eu solto alguma coisa assim, no impulso, no nervoso, ou na ansiedade, na alma. E aí eu volto e falo: Senhor, tem misericórdia do que eu falei, me perdoa. Eu já me arrependo rápido, porque eu entendo que aquilo que eu falo, aquilo que eu peço, aquilo que eu declaro pode acontecer, vai acontecer. Porque o nível de vida que nós vivemos e nos entregamos a Deus é um nível de vida que nós acreditamos que nós temos autoridade aqui na terra. Então às vezes nós falamos coisas e eu já conserto: Deus tem misericórdia. A tua palavra diz que assim como pensa, Provérbios diz que assim como você pensa, assim é. Aí você fala, acontece, porque você está profetizando. Lucas está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que tomar cuidado até com aquilo que nós pedimos. Tem que tomar cuidado, mas o que nós precisamos para viver uma vida abundante aqui na terra é ter fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Se eu olhasse para o meu passado agora, eu não diria que eu estaria aqui hoje. Se eu olhasse para a minha vida antes, eu não diria que eu estaria aqui hoje. Talvez muitos aqui
tem o mesmo pensamento, a mesma visão. Se eu olhasse para trás, eu não diria que eu estaria aqui hoje. Mas um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Um dia você entregou a sua vida para Jesus. Você tinha tudo para dar errado, mas você entregou sua vida para Jesus. Você não sabia quem Ele era. Talvez você que já veio, né, como dizem, de berço evangélico, talvez ouviu falar dele, mas você não sabia quem Ele era, e de repente você vem e se entrega para Ele, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, pede que Ele escreva a tua história, para que você viva a história de Deus. Aí você começa a viver, você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Ele, e aí você vai embora para sua casa, e quando você vai embora, você começa a viver. Aí no outro dia você vive mais um pouco, aí depois você vive mais um pouco, aí depois você vive mais um pouco, aí você vive mais um pouco, e você vai vivendo, e quando você se dá conta, Deus já fez tanta coisa. Quando você se dá conta, Deus já te livrou tanto, Deus já fez tantas coisas, já prosperou tanto, Deus já restituiu tanto. Eu fico impressionada, queridos, com esse Deus, porque Ele é sem limite. Ele é um Deus sem limite. Cada hora que eu penso, Deus fez, Ele vem, pá, surpreende. Cada hora que eu penso, Deus agora surpreendeu, Deus agora estourou, agora Deus arrasou, Ele arrasou. Aí Deus vem e faz uma coisa que surpreende, porque a Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Nós estávamos na sala da minha casa conversando com a Laís, que é a minha amiga da época da escola, e a gente falou algumas coisas do passado lá, de quando nós éramos da escola, e depois eu pensei assim, nossa, caramba, quem diria que essa menina ia estar na igreja? Deus é sem limite, porque eu pensei, já ganhei toda a minha roda de amigos, né? As pessoas que andavam comigo hoje já estão na presença de Deus, ou pelo menos eu preguei, veio à igreja, conheceu, talvez não preferiu não ficar, mas conheceu. E aí eu olhei para ela e falei, caramba, eu não via ela há mais de 10 anos, gente. Conheci ela da época da escola, era minha amiga de escola, mais de 10 anos sem ver ela. E depois, através das redes sociais, eu fiz um convite para ela de ir almoçar, e ela veio parar na igreja. Eu nem chamei ela para vir na igreja, eu chamei para almoçar. E aí no almoço ela falou, eu vou com você para a igreja. Eu falei, eu tenho que ir. E ali na loja que eu vou comprar uma roupa para minhas filhas, para ir para o culto, ela falou, eu vou com você para a igreja, posso ir? Eu falei, pois pode. E aí ela aceitou Jesus, e eu falei, mas será que vai durar? Ela está na vibe do mundão, está curtindo, está naquele tempo bom, né? Que o mundo te entrega tudo de bandeja, diz vai, vive. E aí ela não parou mais de vir. Aí continuou vindo nos cultos, aí foi para o encontro, aí depois reencontro, depois encontro de pérola. Eu falei, aí ela estava sentada lá em casa, e o discipulado, o motivo do discipulado foi porque ela perguntou assim para o Jonatas, o que eu preciso melhorar? E aí o Jonatas gosta dessas perguntas, né? Só que aí tem que ter peito para aguentar o que ele vai falar, que ele é bem sincero, né? E aí ela sentou, a gente sentou na mesa, e o Jonatas começou a falar, e ela, amém, é verdade, eu entendo, eu vou mudar. E eu pensando, agora ela sai, agora ela vai embora, porque ele está sendo muito sincero, muito verdadeiro, dando os cutucão nele do lado, amor, calma, e ele falando, e ela está aqui hoje no culto, então sinal que está fluindo. Eu falei, Deus não tem limite, caramba. Essa menina não via há mais de 10 anos e ela está aqui. Entre outras coisas que Deus tem feito, que Deus faz na minha e na tua vida. Porque Deus é um Deus sem limites. Não há nada impossível para Ele, não há barreiras para esse Deus. Não há limites para Deus. Você pensa, eu ganhei minha família, então agora você vai ganhar os vizinhos. Ganhei também os vizinhos, então Deus tem os amigos de infância. Eu ganhei os amigos de infância, então Deus tem os parentes que você nem conhecia. Deus começa a trazer as pessoas, Deus começa a trazer as coisas, Deus começa a fazer, porque Ele é um Deus sem limite. É um Deus que nos proporciona, queridos, grandes coisas para viver aqui na terra. É um Deus que não nos proporciona uma vida de dor. Não é um Deus que proporciona uma vida de escassez. Não é um Deus que nos proporciona uma vida tomando medicamentos, uma vida cativa, não. Ele é um Deus que faz em nós e através de nós. Ele é um Deus que te chama, é um Deus que te cura, é um Deus que te liberta, é um Deus que te salva. E daí Ele pega você e fala, agora ide por todo mundo, pregai ao Evangelho toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Deus está dizendo, agora eu te chamei como um salvador de vidas.
Tem uma série que eu assisti que eu gostava bastante, chamava Grey's Anatomy. Eu falo até que algumas coisas que acontecem no meio da medicina eu sei, porque eu assisti o Grey's Anatomy. Só que algo muito interessante que um dos personagens dessa série ele fazia era quando ele entrava para fazer cirurgia, ele dizia assim: hoje é um belo dia para se salvar vidas. E toda vez que ele falava aquilo mexia no meu espírito. Não é uma série cristã, amém? É uma série secular. E eu estava assistindo, eu falei: meu, é verdade. Eu posso levantar todos os dias e dizer: hoje é um belo dia para salvar vidas, porque foi para isso que Deus me chamou. Você pode olhar pro mendigo morador de rua ali e dizer: ó, querido, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida, e hoje é um belo dia para se salvar vidas. Então vem comigo, vamos na igreja. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele disse: ide pregar o evangelho por toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Deus te chamou como um salvador de vidas. Deus te chamou além da medicina, porque o médico, ele pode trazer a vida, ele pode fazer uma cirurgia, ele pode te passar um medicamento, mas você não. Você pode oferecer para essa pessoa uma vida eterna. Você pode falar assim: ó, eu tenho algo melhor do que o que você pode viver aqui na terra. E olha que, se você se entregar para Ele, Ele muda a sua vida aqui também. Não é só uma eternidade, é uma vida abundante aqui e uma eternidade com Ele. É uma vida de prosperidade aqui e é uma vida eterna que o Senhor tem para mim e para você. Amém? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós buscamos a Deus também não só por quem Ele representa para mim, para a tua vida, não só porque Ele pode fazer. Nós não temos uma vida de entrega aqui na terra, querido, só para desfrutar de coisas boas daqui, não. Você vai desfrutar sim, porque a Bíblia diz que Deus entregou para nós governarmos. Deus te chamou como governador. É para você governar sobre todas as coisas. É para você ter sim o melhor carro, a melhor casa. É para você ter sim as melhores roupas, mas é também para você pregar para um morador de rua. É também para você ir num prostíbulo, é também para você ir numa clínica de recuperação. Porque Deus nos chamou para desfrutar de uma vida abundante, uma vida de prosperidade aqui na terra, mas também disse: ide, vai e prega o evangelho. Mas o que eu quero falar aqui é sobre uma entrega que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, por amor a mim e a você. Em 1 João capítulo 5, no versículo 11 e 13 diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Olha o que a carta de 1 João está dizendo, que Deus nos entregou a vida eterna. Ele está dizendo: esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Que aquele que crê no Filho, aquele que recebe o Filho, tem o direito da vida eterna. Em Romanos capítulo 2, no versículo 27, diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha que poderoso. Ele dará vida eterna a vocês que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. É possível alguém ser imortal? É possível alguém viver uma imortalidade? Quando se busca a glória, é além disso. Porque não é só uma imortalidade física, não se trata de você viver anos e anos aqui na terra, não. Se trata de você viver uma vida no céu. Se trata de você ir para lá e descansar. Se trata de você estar lá com Deus, conhecer face a face o teu Pai. A palavra de Deus diz: em partes nós te conhecemos, mas chegará um dia que nós o veremos face a face. Eu não sei você, queridos, mas eu estou ansiando por esse dia, ansiando por ver o meu Pai, ansiando por abraçar o meu amado. Então eu não busco mais a Deus só pelo que Ele pode me entregar. Eu não busco a Deus só por isso. Eu busco Ele porque eu quero me encontrar com Ele. E aí nós falamos de amor.
Eu busco a Ele porque Ele me garante uma imortalidade. Ele está dizendo que eu tenho direito de ir morar com Ele agora, porque Ele entregou o seu Filho. Ele está dizendo, você pode morar no céu agora. Ele está dizendo, você pode vir morar comigo. Ei, Jesus disse: eu vou para o Pai, filhinhos, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo. Ei, Ele vai nos levar para morar com Ele na eternidade. Vai nos levar para uma vida abundante com Ele. Mas Ele está dizendo, Ele dará a vida eterna aos que persistindo. Nós precisamos prestar atenção nisso. Aqueles que persistem, aqueles que querem viver, aqueles que mesmo no dia mau estão adorando a Deus, aqueles que mesmo que as coisas não estão conforme o nosso planejado, ainda estão buscando, ainda estão se entregando, ainda estão se rendendo, ainda estão renunciando, ainda que as coisas não estejam conforme o esperado, ainda estão buscando. Ele está dizendo, aquele que persistir em fazer o bem. O que é isso? É cumprir os mandamentos, é cumprir os princípios de Deus, é viver o propósito de Deus. Aqueles que buscam glória, sabe quem é esse? São vocês, somos nós, que estamos aqui na igreja. Derrama tua Shekinah sobre mim. São aqueles que estão clamando a Deus. São aqueles que estão dizendo, Senhor, enche esse lugar com a tua glória. São aqueles que estão dizendo, Senhor, eu estou aqui por causa de você. São aqueles ministros, sabe, que estão chorando, estão se arrependendo pela igreja. Aqueles ministros que não se importam só com eles mesmos, mas estão chorando, estão dizendo, Deus, sara a nossa nação. Deus, sara a nossa nação. Ei, queridos, você consegue ter a dimensão disso? Consegue ter o grande entendimento disso, de uma persistência em adorar a Deus, em buscar a Deus, em viver o propósito de Deus? Não é uma coisa chata. Eu citei com uma pessoa uma vez, falou para mim assim, Andressa, você não se cansa não? Como que você faz? Está todo dia na igreja, não tem medo? Acho que o Jonathan já até falou isso aqui. Não tem medo das suas filhas ficarem de saco cheio da igreja? Eu falei, medo eu tenho, é de não ficar na igreja. Medo eu tenho das minhas filhas não gostarem da igreja. Existiu várias vezes, que eu com a Emily pequenininha, íamos para congresso que ela não podia entrar, porque ela era criança, não tinha espaço para criança, não podia levar criança. E eu ficava com um escorte velho, que nós tínhamos, parado na porta da igreja, aquelas igrejas grandes, chique, onde era feito o congresso. Parava na porta da igreja, ficava dentro do carro com a Emily, ouvindo a palavra de lá dentro do carro. Eu abaixava o vidro, às vezes abria a porta e ficava de lá de fora escutando. Eu pedia ao obreiro que ficava na porta, não fechar a porta de vidro, porque eu estava lá na porta ouvindo. Eu tinha pulseirinha, eu tinha pago o congresso, e eu ficava na porta. E aí na hora de receber a unção, a oração, o Jonathan ia lá fora, segurava ela e eu entrava para receber, a gente revezava. Ela não podia entrar na igreja porque ela era criança e não podia. Mas ela estava na porta da igreja, porque eu não tinha no dia com quem deixar ela, e eu tive que levar ela para a porta da igreja. E ela foi para a porta da igreja comigo. Deus nos chamou, queridos, para viver uma vida acreditando, não acreditando numa limitação também, porque nós servimos um Deus sem limites. Então nós não podemos nos limitar em nada. Eu não me arrependo de se entregar desse jeito. Na verdade, quando eu olho para trás, eu penso que eu deveria ter feito mais. Eu penso que eu deveria ter pregado mais, orado mais, insistido mais. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu preciso fazer mais. Quando eu olho para o meu futuro, eu penso, meu Deus, nós estamos profetizando uma igreja de um estágio para mais de 30 mil pessoas, uma IAP gigantesca, que vai estar transformando. Não porque a igreja tem que ser cheia, não é por isso. É porque a igreja cheia são vidas restauradas, são vidas transformadas, são vidas salvas. É o céu povoado, é o céu barrofado. E quando eu olho para o futuro, eu falo, meu Deus, eu preciso me entregar mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso estar mais, buscando mais a Deus. Então a vida com Deus, nós precisamos persistir. Ele vai nos entregar uma vida eterna, mas nós precisamos persistir, queridos. Persista no propósito que Deus tem para você. Persista no chamado que Deus tem para você. Eu sei que não é fácil.
Eu sei que não é fácil. Eu enfrento guerras ferrenhas. Só eu e o pastor Jonathan sabemos. Só você conhece as suas guerras. Eu sei que não é fácil. E o diabo, ele se levanta. Ele não quer deixar nós cumprirmos o propósito de Deus, o propósito que nós nascemos para cumprir. Mas persista. Não desista, continue. Tá difícil, olha, faz que nem eu venho na igreja quando tá difícil, começa o louvor, eu me jogo no chão ali. Eu me jogo no chão. Eu soco o chão, eu grito, eu clamo a Deus. Se você me ver jogada no chão ali, você pode acreditar que eu estou me arrependendo, ou eu estou querendo mais de Deus, ou eu estou buscando mais de Deus. Você ficar nervoso, se a luta ficar muito grande, é aqui que você tem que vir, é para cá que você tem que correr, é para a presença de Deus. Não é para o seu quarto chorando, não é para as pessoas, não, é correr aos pés do Senhor, é correr para o altar, é dizer: Deus, eu estou aqui arrebentado, eu não queria estar, mas eu estou. Isso é persistência. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas guerras. Deus sabe o que eu e você temos enfrentado, mas o que Deus está atento é ao meu e teu coração. Aonde Ele está? Nós vimos para longe ou nós persistimos? Então, uma vida eterna, ela depende da persistência em fazer o bem, em buscar a glória de Deus, em buscar honra, em buscar imortalidade, que é viver uma vida eterna. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele está dizendo que no céu não vai ter choro, no céu não vai ter tristeza, no céu não vai ter preocupação, não vai haver, porque nós vamos estar em um lugar glorioso, porque Ele está preparando uma morada linda para mim e para você. Não haverá mais dor. Ele está dizendo que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, aqueles que optarem por viver a eternidade, aqueles que persistirem e buscar a eternidade, não sofrerá mais. Viverá uma vida abundante no céu, uma vida eterna, queridos. Consegue entender isso? Consegue entender o quão é importante nós nos entregarmos para Deus aqui na terra? Consegue entender o quanto é importante nós buscarmos a Deus e vivermos o propósito de Deus aqui? Não é só para desfrutarmos aqui, é para desfrutarmos lá. É para entrarmos em um outro ambiente. É para entrarmos em um outro nível. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego e daí você passa de níveis? Às vezes existem entrevistas que são várias fases. Sabe quando você vai passando de fase? A vida com Deus é assim, até você alcançar um objetivo. E de repente você alcança o objetivo, entra na empresa e recebe uma premiação, sobe de cargo. Daqui a pouco você abre a sua empresa. A vida com Deus é mais ou menos assim. Você começa aceitando Jesus, depois você começa clamando a Ele, como nós lemos aqui em Lucas, pedindo, buscando, querendo conhecer mais a Ele. Aí nós entramos num outro nível. Aí daqui a pouco nós conseguimos adorar a Ele, porque nós estamos apaixonados. Aí nós entramos num outro nível. Aí daqui a pouco nós estamos falando: pastor, me põe para fazer alguma coisa aqui na igreja, porque eu quero servir as pessoas. Aí nós entramos num outro nível. Aí você diz: eu quero ir na equipe de servo. Aí você entra num outro nível. Aí você vai subindo de nível. Aí Deus vai automaticamente acrescentando as coisas que você necessita na tua vida material, na tua vida espiritual. Deus vai acrescentando. E aí quando você chega no ápice, que você pensa: agora eu tenho tudo o que eu preciso. Até me falaram assim: Andressa, o que você quer de aniversário? Eu falei assim para o Gabriel da mídia, eu falei: eu quero a presença de vocês aqui. Eu gosto da presença das pessoas aqui. Eu gosto de estar povão, de estar com todo mundo. Pronto, esse é meu presente. Não, é sério, o que você quer de presente? E aí até cantei aquela música que eu não sei quem canta, mas que diz assim: de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Eu até cantei para eles, eu falei: eu não tenho falta de mais nada. Porque agora é uma vida em busca da eternidade apenas. Aquilo que eu precisava, Deus já supriu. Agora o que eu preciso é buscar a eternidade e apresentar a eternidade para outras pessoas. É morrer, sabe? É morrer para os meus desejos. Algumas pessoas falando: que top, pastora, você vai para o Equador. Estava falando com uma amiga: que legal que você vai para o Equador. Nossa, deve ser top. É top, gente, é maravilhoso. O que Deus faz nos outros lugares, quando você chega numa outra nação, é poderoso.
Mas eu já estou sofrendo, minhas noites já estão sendo de choro, porque eu não queria deixar minhas filhas. Porque eu sei que existe uma certa renúncia. Quando nós fomos para o Panamá, a gente não conseguia voltar. E a minha filha doente, a Emily, a mais velha, tanto que eu voltei, ela ficou internada. Quando eu voltei, ela teve que ficar internada. São níveis de renúncia que nós vivemos, que nós nos entregamos. Por quê? Porque para que outros possam viver, é necessário alguém morrer. Alguém tem que estar disposto a entregar a sua vida, para que outras pessoas possam ter vida. Alguém precisa entender o propósito. Alguém precisa entender. Jesus disse para mim: ide e pregai o evangelho. Então eu preciso ir e eu preciso pregar, porque Deus já fez em mim, agora Ele quer fazer através de mim. Então eu preciso me entregar mais. Um dia tudo isso, todo o sofrimento, toda a dor vai acabar. Por melhor que a sua vida seja, ou por pior que ela seja, um dia vai acabar. Agora a escolha para onde nós vamos é individual de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 14, diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Apocalipse 22, 12: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus, diversos versículos, vocês estão vendo que eu estou lendo bastante versículo, que é para compreender, e estou tentando não gritar. Às vezes eu grito aqui, mas eu estou tentando não gritar. Você entende que eu li vários versículos que Ele está dizendo que a vida que Ele pode nos proporcionar aqui na terra. Aí depois li mais alguns versículos que diz sobre a eternidade, sobre a promessa da eternidade. E agora Ele está dizendo que tem uma recompensa. Qual a desvantagem de buscar esse Deus? Eu não consigo ver nenhuma. Não há desvantagens. Não há percas com Deus. O que você está perdendo? A sua vida. Mas quando você começa a perder a sua vida, você começa a entender que na verdade você está ganhando, porque a matemática de Deus é diferente. Você perde para ganhar. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. É diferente. Deus trabalha diferente. A visão de Deus é diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus está atento ao coração. É tudo diferente. Deus enxerga diferente. Nós precisamos, queridos, nos posicionar nesse tempo e entendermos: eu busco a Deus porque eu amo, porque eu reconheço a paternidade de Deus sobre a minha vida, então eu desfruto aqui na terra. E daí eu continuo buscando e eu subo de nível. E aí eu começo a buscar a Deus, não só porque eu amo e porque eu posso e por causa das coisas que Ele me proporciona. Não, eu começo a buscar a Ele porque eu estou ansiando por uma eternidade com Ele, porque eu quero conhecê-lo face a face. E aí quando você chega na eternidade, há uma recompensa. Poxa, nós não merecíamos essa recompensa, mas Ele tem para entregar. Ele está dizendo, Jesus disse que foi para o céu, foi para o Pai para preparar uma morada. Ele está preparando uma casa para nós. E diz que vai entregar uma recompensa segundo a sua obra. A cada um segundo a sua obra. Qual a obra que você tem feito? Qual a obra que você tem feito para Deus? Talvez você tenha ficado só no banco. Eu quero só ouvir, dá muito trabalho. O garladão está lá em cima, está só te esperando. Ele te chamou para um propósito. E não é só um propósito aqui na terra, também é um propósito eterno. E tem uma recompensa para te entregar. Agora cabe a mim e a você decidirmos para onde nós vamos escolher ir. Há uma escolha que está na minha e na tua mão. Pastor, eu não posso só vir à igreja, cumprir os mandamentos de Deus e ficar quietinho no banco. Eu não quero fazer a obra, eu não tenho vontade. Você pode. Eu já ministrei sobre isso. Você pode, você vai ser salvo, mas você não vai ter recompensa, o garladão. Você não vai reinar com Cristo na eternidade. Mas você pode ficar só sentado. Mas se você fizer a obra, o que é fazer a obra? É você pregar o evangelho para alguém. É você arrumar uma cadeira da igreja. É você pegar um copo de água para alguém. É você servir alguém. Não precisa estar no altar para estar fazendo a obra. Não precisa estar com o microfone para estar fazendo a obra. A obra de Deus é algo que é gerado no nosso coração. É algo que é voluntário. Eu faço porque eu amo. Ai, pastor, mas fulano, eu estava fazendo e fulano foi ignorante comigo. Caramba, eu estou aqui servindo. E daí, mas não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Ele. Gente que desvia por causa dos outros já estava desviado faz tempo. Gente que põe a desculpa no outro já não estava faz tempo, nunca se entregou. Porque eu não faço para os outros, eu faço para Ele.
Você não canta louvor, ministério de adoração para a igreja, você canta para Ele. E se alguém acabar o culto e dizer que você desafinou, o problema é de quem falou. Você cantou para Ele. Se você, obreiro, estava servindo aqui, alguém não concorda com a forma que você serve, não tem problema. Você não está servindo por causa da pessoa, você está servindo a pessoa, mas é por causa dele. Não é por causa dos outros, não é por causa de um sistema religioso. Ninguém aqui está servindo eu e o pastor Jonatas, ninguém está aqui servindo os apóstolos, nós estamos aqui servindo a Deus. Nós nos submetemos à autoridade porque nós estamos servindo a Deus. Nós entramos debaixo de uma submissão porque nós estamos servindo a Deus. Nós ouvimos a nossa liderança porque nós estamos servindo a Deus. Nós arrumamos a igreja, cantamos louvores, dançamos porque nós estamos servindo a Deus. É um propósito maior, é mais estrondoso, é sem limite. Eu quero rapidamente falar de alguém que fez a melhor escolha. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aqui apóstolo Paulo, amém? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a me gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve em mim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas não me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por mim sinto prazer nas fraquezas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por mim sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Só pode ser um homem louco para dizer isso. Só pode ser uma pessoa que foi muito marcado. Só pode ser alguém doido para dizer: eu fico feliz quando eu estou sendo perseguido, eu fico feliz, eu sinto prazer nas fraquezas. Olha a palavra que o apóstolo Paulo usou: eu sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas perseguições por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Eu anotei algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo fez. Quando você lê o livro de Atos e você começa a ler as cartas dele às igrejas, você fica chocado. Você fica chocado de como alguém pode servir um Deus desse jeito. E olha as coisas que o apóstolo Paulo fez. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo chegou em um certo lugar e havia falsos profetas lá que denigriram ele, que disseram que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele não era um verdadeiro profeta. Depois ele poderia se gloriar. O versículo está dizendo que ele poderia se gloriar, mas ele não se gloriava. Por quê? Porque as pessoas precisavam enxergar aquilo que estava dentro dele, aquilo que exalava dele, aquilo que ele falava. Ele sabia que não era sobre ele, então ele não se exaltava. A Bíblia diz que em Gálatas capítulo 6, no versículo 17, quando ele retorna da primeira viagem missionária dele de Gálatas, ele diz, capítulo 6, versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Apóstolo Paulo sai para a primeira viagem missionária dele e volta dizendo: ninguém me molesta,
porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando ele foi para a igreja de Jerusalém, bateram a porta na cara dele e disseram: vai embora. Os próprios irmãos dele não acreditaram na conversão e falaram para ele ir embora. Quando ele queria ser pastor em Jerusalém, falaram para ele: não, você não, aqui você não pode ser pastor. Ele voltou para a cidade, ficou 10 anos esquecido. Foi para uma obra missionária em Listra e foi apedrejado. Mas ele continuou. Ele foi açoitado em Filipos. Em Jerusalém ele foi levar uma oferta e foi acusado. Ele é picado em Malta por uma cobra, depois de ter enfrentado um naufrágio. E aí no final de tudo, ele diz assim: e se eu morrer também, é lucro. Ele passa por todas essas perseguições, todas essas angústias, todas essas injúrias. E ele diz: o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Apóstolo Paulo tinha os olhos fixos na eternidade. Ele não estava se importando com as pessoas, ele não estava se importando com o que iam dizer, ele não estava se importando, não, ele estava se alegrando, mesmo que ele estava passando por tribulações, mesmo que ele estava passando por dias difíceis, porque ele estava dizendo: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é por causa de mim, é por causa dele. Não é por causa nem das pessoas, é por causa dele. É por causa do propósito que eu nasci para cumprir. Apóstolo Paulo estava com os olhos fixos na eternidade, dizendo: enquanto eu estou vivo, eu estou ganhando, mas quando eu morrer é lucro. Porque ele sabia que ele ia para uma eternidade, ia viver um descanso. Até parece que ele já tinha lido Apocalipse, que estava dizendo: apóstolo Paulo, estou conjecturando, amém? A Bíblia não diz isso, mas até parece que ele leu o Apocalipse, né? Que estava dizendo: um dia eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Apóstolo Paulo, ele se apega nisso, porque ele não se importa. Talvez, às vezes nós chegamos na igreja, queridos, e passamos por problemas tão pequenos perto de apóstolo Paulo, e questionamos a Deus, e não entendemos qual é o propósito de Deus, e não entendemos o que Deus quer para nós, nos revoltamos contra aquilo que nós estamos vivendo. Aí o dia mau chega, um dia difícil chega, e a gente fica bravo, e não aceita viver aquele dia difícil. Apóstolo Paulo passou por todas essas coisas, mais ainda, eu anotei algumas mais relevantes e que eu me lembrava, mas ele passou por muitas coisas, mas ele permaneceu, ele continuou, acreditava tanto na eternidade. Teve um encontro tão lindo e genuíno com Deus, na estrada de Damasco, que ele dizia: não tem problema se eu morrer, porque se eu morrer eu vou para a eternidade, se eu morrer eu estou no lucro, e a vida é um ganho, está ganhando. Ele achava que ele estava ganhando na vida, mesmo passando por dias difíceis. Olha o que ele fala do sofrimento, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O cara foi picado por cobra, passou por uma tribulação, o cara foi açoitado, o cara foi apedrejado, e ele estava dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele entendia que isso aqui é passageiro. Por isso eu estou dizendo, ele deve ter lido Apocalipse. A tribulação produz para nós um peso de glória eterno, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, as coisas que nós estamos vendo são passageiras, vai passar rápido, mas as que nós não vemos são eternas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o sofrimento produz em nós um amadurecimento e nos leva para mais perto de Deus. É por isso que ele se alegrava nos dias maus, é por isso que ele se alegrava nas fraquezas, porque ele entendia que essas perseguições estavam levando ele para mais perto de Deus, e que a vida aqui era passageira, e chegaria um dia que ele iria para a eternidade. E já imaginou chegar, queridos, na eternidade bem satisfeito, dizendo: meu Deus, eu consegui. Estava falando ontem com a pastora Bia e eu falei: é tão bom você realizar alguma coisa, né, pessoal na sua vida.
Eu fiquei tão feliz quando eu me converti. Eu tinha parado de estudar e eu tinha só 16 anos, tinha parado no primeiro ano, e eu fiquei tão feliz quando eu dei um pulo da minha cama um certo dia e falei, vou terminar a escola. Poxa, eu já estava casada, já era mãe, já estava na igreja, mas me deu um chute, eu falei, não, preciso terminar a escola. E aí eu fui e terminei a escola. O dia que eu fui pegar, o meu certificado que fala, já não é histórico, né? O dia que eu fui pegar, gente, eu voltei no ônibus chorando. Acho que as pessoas não entenderam nada, devia estar pensando que o papel era um teste de gravidez. Eu estava chorando dentro do ônibus. Meu Deus, que alegria, obrigado, Senhor. Era só uma conclusão do ensino médio, nem era uma faculdade. E eu fiquei feliz com aquela realização. Quando eu fui tirar minha habilitação, um ano eu fiquei para tirar a habilitação. Um ano, faltando 4 dias para vencer, eu fiz a prova. 4 dias. Quando eu fui buscar a habilitação na autoescola, que eu peguei ela na mão, eu entrei no carro chorando. Eu falei, oh meu Deus, obrigada. Não lembro quem estava do meu lado, falou assim, nossa, que simplicidade. Eu falei, não, filha, você não sabe de onde eu vim. Quando a gente realiza algo pessoal, é tão prazeroso. Às vezes o celular desperta de manhã para levar as meninas para a escola. Gente, eu quero tacar o celular longe, fui dormir tarde, está chovendo. Eu começo a pôr um monte de desculpa na minha cabeça. Está chovendo, está frio, tadinha delas, não precisa ir. Eu posso ficar aqui na cama, eu que decido se eu levanto ou se eu fico. Começa a vir vários questionamentos. Aí eu pego e falo assim, ó, eu não vou ter o modelo errado de vida que eu tive. Não vou viver através do modelo errado de vida que eu tive. Eu vou me levantar. Aí eu levanto da cama, bem brava, mas levanto. Aí vou, arrumo elas com sono, dormir tarde, não tem problema. Troco elas, levo elas para a escola. Levo para a escola. Quando eu vou buscá-las na escola, que elas saem toda feliz, contando uma novidade do que elas viveram na escola naquele dia, do que elas aprenderam, eu falo, é isso. Eu fico feliz. É uma coisa simples, mas eu fico feliz, porque é a sensação de missão cumprida. E o dia que eu deixo elas faltar, aquilo me condena. Eu falo, caramba, eu deveria ter levado. Eu não deveria ter deixado faltar. Porque é uma responsabilidade sobre nós, e quando nós cumprimos essas responsabilidades, nós ficamos realizados. Por menor que seja. Você que é funcionário, às vezes trabalha, tem horário para chegar na empresa. Toda vez que você chega atrasado, não pesa a consciência, não é ruim. Só quando você chega no horário lá, que você bate o dedinho bonitinho, não dá aquela sensação de alívio, de, nossa, eu cumpri, eu cheguei antes do horário, eu cheguei no horário combinado. Tudo na nossa vida que se trata de responsabilidade, quando nós conseguimos cumprir, há um sentimento alegre de realização. E a vida com Deus é a mesma coisa. Nós cumprimos o propósito de Deus aqui na terra. E já vivemos algumas realizações aqui, mas já imaginou ao chegar lá, a eternidade? Já imaginou você chegar lá e os portões se abrindo para você entrar? E ele dizendo, aí vem o meu filho amado, olha ele aí. Olha ele entrando, ele persistiu, ele fez a obra. Ele trabalhou, ele sofreu, ele passou por angústias, passou por injúrias, sofreu necessidades, mas ele permaneceu e está aqui. Já imaginou você entrando com aquele sorriso no rosto, aquela sensação de realização? Eu venci, eu cheguei aqui, o meu alvo era a eternidade, o meu foco era a eternidade, e eu estou aqui. E aí se cumpre a palavra, e eu já não vejo ele em partes, agora eu vejo face a face, agora eu conheço ele face a face. Agora eu conheço. Apóstolo Paulo passou por todos esses sofrimentos. E às vezes você pode dizer, pastora, mas eu oro para que Deus me livre dos sofrimentos. E Deus não livra do sofrimento, eu não sei o que acontece. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor. Esse espinho na carne, no começo fala de um homem, mas quando você começa a ler o versículo, você entende que esse homem era apóstolo Paulo. E ele diz que foi colocado sobre ele um espinho na carne para que ele não se gloriasse por causa das revelações. Para que ele não se exaltasse, foi colocado a ele um espinho na carne. E ele disse, 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse, mas Deus não afastou. Ele disse, veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e eu clamei a Deus, mas Deus não tirou, o espinho ficou na carne. Às vezes a gente ora uma vez na igreja, ou pede oração para alguém, e acha que Deus já tem que fazer alguma coisa, e acha que Deus já tem que agir. Havia um propósito que aquilo estava em apóstolo Paulo, que havia aquele espinho na carne, havia um propósito,
para que o apóstolo Paulo não se exaltasse por causa das revelações, a forma como Deus usava ele. Agora, quer ver alguém que passou mais provação ainda? Foi Jó. Quando a gente fala de luta, a gente lembra de Jó. Jó orou 16 vezes ao Senhor, pedindo para mudar o cativeiro dele. Depois que ele entendeu o propósito, Deus restituiu tudo na vida dele. No validador é onde nós aprendemos, queridos. Amém? Muitas vezes Deus permite também que nós tenhamos um espinho na carne, por algum propósito. E aí você está orando e de repente também vem os mensageiros. Quando o apóstolo Paulo diz, vem os mensageiros de Satanás para me esbofetear. Ué, Deus põe o espinho na carne e o diabo bate na cara de Paulo? Quando eu leio, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo sobre coisas, sabe, sobre pessoas, sobre o diabo, usando até pessoas para dizer, ué, você está com esse espinho na carne, mas e seu Deus? Seu Deus não vai fazer nada? Quem é o seu Deus? Quantas pessoas não nos tratam assim? Cadê o seu Deus? Por que você está passando provação? Por que está sendo perseguido? Cadê o seu Deus? Isso são os mensageiros de Satanás, que ele manda para esbofetear a gente na hora da provação, manda para apertar, para cutucar a ferida, para nos esmagar. Tem gente que diz que tem medo do diabo, mas a única coisa que o diabo pode fazer na nossa vida é contribuir para o propósito, porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder contra mim e contra a tua vida. Ele não tem poder. Se você está sendo provado, passando por alguma provação, não é culpa do diabo. Ele pode até estar tocando em alguma área, mas ele está contribuindo para um propósito, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Não é lugar, não há outro lugar. Tudo que o apóstolo Paulo passou, tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, ele estava focando na eternidade. Ele teve um encontro com Jesus, e aqueles que têm um encontro com Jesus compreendem qual é o seu propósito, e aí caminham em direção ao propósito. Tem pessoas que falam, eu não rompo por causa da minha liderança, eu não exerço porque o meu pastor não deixa. Isso é desculpa esfarrapada, porque aquele que tem um propósito vive o propósito. Ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida, ninguém pode paralisar o propósito de Deus na sua vida, ninguém pode. Ninguém pode parar a obra que Deus tem para a sua vida. Tentaram parar Neemias, Sanbalat e Tobias, não parou, porque Neemias tinha um propósito: eu vou reconstruir. Ninguém vai me parar. Eu posso não ter dinheiro na conta, as pessoas podem estar falando, Satanás pode ter mandado os seus mensageiros para me esbofetear, mas eu não vou parar, porque eu conheço o propósito de Deus na minha vida. Eu conheço, e é um propósito eterno. Não adianta botar a culpa no próximo. Não adianta dizer que não vem mais na igreja por causa do obreiro que foi ignorante. Não adianta dizer que o líder não te deu atenção, que o pastor não respondeu a sua mensagem. Isso é desculpa para não viver. Porque quem quer vive. Ai, pastora, mas eu estou na presença de Deus, uma tribulação, uma provação, eu não aguento. Aguenta sim. Se você está na presença de Deus e está sendo provado, está passando por tribulações, então começa a se alegrar, porque está vindo coisas novas. Começa a se alegrar, porque está vindo um novo de Deus. Começa a se alegrar. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando nós estávamos na garagem não, nós estávamos na igrejinha. Quem estava lá quando o apóstolo Josué Green foi lá dos Estados Unidos? Ele esteve lá ministrando. Naquele dia ele liberou uma palavra sobre a minha vida e a vida do pastor Jonathan, sobre as nações. E eu falei para ele, apóstolo, eu não tenho visto ainda. Eu não tenho visto, eu não tenho passaporte. Não, eu já tinha o passaporte, eu só não tinha visto. Ele falou assim para mim, vem aqui. Na igrejinha lá tinha cozinha, né, que tudo era feito na cozinha. As reuniões, as comunhões, a comunhão, tudo era feito na cozinha. E a cozinha era bem pequenininha, ele me chamou na cozinha. Tirou o passaporte dele da bolsa, falou, segura o passaporte. Eu falei, para quê? Ele falou, só segura. Aí eu segurei o passaporte. Ele falou assim, agora declara que você vai pisar o pé nos Estados Unidos. Aí o meu coração acelerou, eu senti o poder de Deus naquela cozinha. E eu falei, eu vou pisar o pé nos Estados Unidos. Ele falou, agora abre, você já tem passaporte, né? Eu falei, já. Ele falou, agora abre e bota a mão no meu visto. Porque ele é de outro país. Eu não sei, não lembro agora de onde é, mas atualmente ele mora nos Estados Unidos. Ele falou, agora abre aí e bota a mão no meu visto.
Aí eu coloquei, ele falou, agora você declara assim: eu vou ter um visto para entrar nos Estados Unidos e vou pisar o meu pé lá. E eu profetizei, fechei, e ele falou assim: Andressa, vai acontecer. Depois daquilo, várias provações. Eu falei, agora eu vou atrás do visto. Conversei com o Fábio, um amigo nosso, inclusive ele está aqui, ele é aqui da IAP, quem quiser tirar visto, só levanta a mão assim, Fábio, estou fazendo uma mini propaganda. É você mesmo, Fábio. Levanta a mão. Ele está aqui, ele trabalha com isso e ele me ajudou bastante. Fui falar com ele, Fábio, vamos fazer o visto? Ele, vamos lá para casa. Ficamos, acho que uns 4 dias, né, para fazer o visto, que a gente é 4, né, é muita pergunta, muita coisa. Ficamos 4 dias lá para tirar o visto. Aí juntamos dinheiro, uma pessoa ofertou na minha vida o meu visto. Aí o Jonatas ajuntou o dele, das meninas e tal, para pagar o visto. Conseguimos pagar o visto. Aí chegou a pandemia, fechou tudo. Tudo parado. Toda vez que eu entrava no e-mail com uma esperança, havia uma mensagem lá dizendo que o visto tinha sido adiado. E aí vem o diabo, vem os mensageiros de Satanás para nos esbofetear. Você não vai pisar o pé nos Estados Unidos. Você não vai para lá. Você nem tem dinheiro para ir para lá. Você está tentando tirar o visto e não está conseguindo. Se não está conseguindo é porque tem alguma coisa. E aí começa a vir as setas malignas e os dardos inflamados, querendo te fazer desistir do propósito. Aí veio o apóstolo, no último dia de culto lá do outro templo, e libera uma palavra: vocês vão viver isso, isso e isso. E o lugar é os Estados Unidos. E eu, na minha incredulidade, na hora que ele estava falando, eu falei, meu Deus, mas a gente não tem o visto. Está pago, o visto está lá, não é nem culpa nossa. E eles estão adiando, toda vez adiando. O meu visto estava programado para setembro do ano que vem. Dia 22 de setembro. E eu fiz uma marcação errada. Marquei para tirar em Brasília. Levar os documentos aqui, tirar e retirar em Brasília ou vice-versa. E ir para o mesmo dia. E aí eu mandei para o Fábio para perguntar se eu fiz certo, se eu remarquei certo. Ele falou, André, você fez errado, você marcou para o mesmo dia. Aí eu falei, ele falou, entra lá rapidinho e tenta mudar. Eu falei, meu Deus, tomara que eu consiga antecipar, né? Tomara que tenha para essa data, pelo menos, que não adie mais. E eu entrei, era 9 horas da manhã, e todo mundo falava para mim, entra de madrugada, porque de madrugada é melhor, quem sabe surge uma vaga. Eu entrava quase que sempre, a Beatriz também me ajudava a entrar, e eu não conseguia uma vaga mais próxima. Aí, quando eu entrei, 9 horas da manhã, isso foi dia 25 de dezembro, 24 de dezembro. Quando eu entrei, apareceu lá, para eu tirar o visto, dia 28 de dezembro. Mesmo ano, o ano da expansão. E aí eu marquei lá para levar os documentos no dia 28, e aí na hora de marcar, porque são 2 marcações, na hora de marcar, para poder fazer a entrevista, tinha para o dia 4 de janeiro de 2021. Eu fui e marquei, aí fizemos tudo, conversamos com o Fábio, nos orientou na hora da entrevista, tudo. Eu falei, mais um desafio agora. Está marcado, está lá, só que mais um desafio. Tem entrevista que você precisa passar. E é uma pressão, é um lugar opressor. Você entra lá, quem já tirou visto sabe do que eu estou falando, é uma opressão. Você entra lá, você não pode mexer, você não pode entrar de celular, você não pode falar direito, você não pode... É uma opressão. E aí, a gente lá na fila, eu falei, e eu nervosa, Jonatas, calma amor, Deus falou. E eu falei, eu sei que Deus falou, mas eu estava agoniada. E quando nós chegamos para fazer a entrevista, o nosso visto foi aprovado. Para a glória de Deus, dia 10 de janeiro nós estamos pisando o pé nos Estados Unidos, como o Senhor falou. Mas antes disso vieram várias provações para querer dizer que nós não íamos fazer isso. Vêm os profetas e eles declaram que nós vamos viver, homens de Deus. A Bíblia diz, credes no Senhor teu Deus e será... Ninguém sabe? Tá bom, vou para outra parte. Credes nos seus profetas e prosperareis. Os profetas vinham, os profetas falavam, os profetas profetizavam, os profetas declaravam. Aí veio as provações, e agora nós estamos entrando no novo tempo. É assim que Deus faz, queridos. É assim que Deus faz. Não dá para tirar o espinho da carne, tem que deixar ele aí, porque ele é um processo de Deus com você. Ele é um processo que vai te levar para uma eternidade.
Ele é um processo. Deus não vai remover, Deus vai acrescentar. Deus não vai remover o espinho, Deus vai acrescentar glória. Deus vai acrescentar peso de glória. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que todos os sofrimentos produzem em nós um peso de glória eterno. Então Deus, Ele não retira o sofrimento, Deus acrescenta glória, Deus acrescenta peso de glória. A partir de hoje, mude a sua oração. Vamos mudar a nossa oração. Não é Senhor, me livra do sofrimento, é Senhor, que eu receba um peso de glória eterno, que eu viva um peso de glória eterno. Senhor, que eu manifeste esse peso de glória, que eu viva em outra dimensão, na dimensão da eternidade. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Nossa vida não se constitui nas coisas daqui. Não é só para conquistarmos aqui e pararmos dentro de uma sepultura. Não, a nossa vida é para uma eternidade. A nossa vida não depende da circunstância. A nossa vida depende de Cristo. É daqui para a eternidade. Não é daqui para uma sepultura e para o inferno. Não, é daqui para uma eternidade. É daqui para uma vida com Deus. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Ninguém pode paralisar, queridos, o propósito de Deus na sua vida. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para realizar algo. Se você está aqui nessa noite, então essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E Deus nos chamou para realizar algo. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para viver esse propósito, desfrutar dele e viver uma vida eterna. Mas cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer. Nós vamos decidir viver, ou nós vamos arrumar uma desculpa para não viver. Não é por causa de mim, por causa de você, é por causa dele. Pastor, eu não entendo esse nível que vocês estão dizendo de entrega. Eu não tenho essa vontade, esse desejo de viver tudo isso. Eu não tenho vontade de viver isso que você está falando. Então nessa noite você vai orar e você vai pedir isso ao Senhor. Você vai dizer: Deus, gera em mim esse desejo de te adorar. Produz em mim essa vontade de te buscar. Esse desejo de estar contigo. Revela a mim qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E me faz se apaixonar por esse propósito. Se de repente seu propósito é tocar vidas através da adoração, então fala para Deus, fala: Senhor, me move para que eu viva esse propósito. Me aperfeiçoe para que eu viva esse propósito, para que eu desfrute desse propósito. Há um propósito para cada um. Há uma história que Deus escreveu para cada um. Mas a escolha de viver ou não viver, Deus deixou nas nossas mãos. A Bíblia fala sobre algo chamado livre-arbítrio. O poder de decisão, o poder de escolha. E se nessa noite você decide escolher por viver o propósito que Deus tem para você, se nessa noite você decide buscar a Deus, porque você entendeu o propósito, ou você quer compreender esse propósito, mas talvez isso não queime ainda dentro do seu coração, então você vai pedir para Ele nessa noite. Vai falar: Senhor, acende a chama no meu coração. Como eu disse no começo do culto, você não entrou aqui em vão, não foi para falar com alguém que não existe, não foi para adorar alguém inexistente. É sobre um Deus sem limites. É sobre um Deus grande. É sobre um Deus que te escolheu e te predestinou. É sobre um Deus que tem planos de te fazer prosperar e de te entregar um futuro e uma esperança. É sobre esse Deus. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós adoramos. É para Ele que sobe a adoração. É por causa dele. Ninguém pode tocar no propósito que Ele tem para você. Ninguém pode impedir você de viver o propósito que Ele tem para você. E se nessa noite você decidir, você pode
falar com Ele: Deus, eu quero te amar mais. Eu sempre falo isso nas minhas orações: me ensina a te amar mais, porque nós somos incapazes de produzir até isso sem a ajuda do Espírito Santo. Até a vontade de adorar a Ele, de buscar Ele, vem dEle para nós. Então você pode nessa noite pedir para Ele: Senhor, me ensina a te amar mais, me ensina a te buscar, me ensina a te desejar todos os dias da minha vida, me ensina a cantar canções que eu gosto, mas que eu também viva elas. Me ensina a me apaixonar pelo propósito que o Senhor tem para mim. Apóstolo Paulo é a maior referência de que não importa o que aconteça, o que importa é o propósito. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Fale com o Senhor: Senhor, qual é o